Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas, tanto que se a gente fizesse uma pesquisa, daria entre as top 5, sem dúvida nenhuma, é aquele confronto, aquela luta entre o Davi, aquele que seria o futuro rei Davi, e um gigante filisteu chamado Golias, alguém que aterrorizava, insultava os judeus durante bastante tempo. E o menino, porque era um menino ainda na época, o Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. E esse combate acabou sendo algo proverbial. É muito comum mostrar que nem sempre ganha o maior, o mais forte, o mais preparado. Mas nós poderíamos tomar essa passagem, que eu vou recordar um pouquinho com vocês aqui, para pensarmos na necessidade de confiarmos em Deus. Por quê? Porque, como nós vamos ver, assim como com o Davi, todos nós temos em vários momentos da vida um embate com alguém muito mais forte, muito mais preparado, uma situação. A gente sempre tem um gigante Golias que a gente vai precisar enfrentar. E como é importante saber enfrentá-lo. A história é contada com detalhe na Bíblia e ocorre mais ou menos no ano 1000 a.C. E tem como pano de fundo a guerra entre os filisteus e o povo de Israel. O povo de Israel, ele era chefiado pelo rei Saul. E era um momento crítico para os judeus. Por quê? Porque os filisteus, eles estavam prevalecendo graças à presença desse terrível gigante, desse guerreiro que chamava Golias, que desafiava Israel em alta voz, para que apresentasse alguém para lutar com ele, num combate individual. E o resultado seria o decisivo para a guerra. Ou seja, ao invés de os dois exércitos se enfrentarem, um duelo. Se enfrentava alguém, quem eles quisessem, e claro, era um desafio que ninguém aceitava. E esse desafio ficou se repetindo durante 40 dias. Por quê? Porque no exército de Israel não existia ninguém com coragem suficiente para enfrentar aquele homem. E quando a gente vai à narrativa, a gente até se assusta, porque tem uns números aqui difíceis de a gente até compreender. Diz que o Golias possui a altura de 6 côvados e 1 palmo. Quando ele faz a conversão, dá 2,83 metros. Eu fui olhar no Guinness, a pessoa mais alta que se tem notícia tinha 2,72 metros. Ou seja, o Golias era para entrar no Guinness. Depois diz assim, o primeiro livro de Samuel: trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Quando a gente faz a conversão, dá 57 quilos. Eu pensava que, como o Davi ainda era um rapazinho, provavelmente ele devia pesar uns 55 quilos, ou seja, só a cota de malha, aquela espécie de proteção da luta do Golias, já era o peso do Davi. A ponta da lança do Golias pesava 6 quilos. E, de fato, esses números, todos eles vão nos surpreendendo. E acho que o mais importante, mais do que propriamente fazer a relação,
é a gente perceber que é totalmente desproporcional. É um combate desproporcional. Mas a gente lê assim: apresentou-se diante das tropas israelitas e gritou-lhes: por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu, e vós, os escravos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E acrescentou: lanço hoje esse desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. É verdade que a gente se vê, às vezes, assim, no ambiente. Quem não se sentiu assim no ambiente? Que parece que tudo conspira, por exemplo, contra os nossos valores, contra as tuas crenças. Então, um ambiente de falsidade, de prepotência, de indiferentismo. Então parece que essas ideologias, tudo isso parece que tem uma força impressionante. A gente nunca vai poder, eu nunca vou poder enfrentar todo esse ambiente. Outras vezes não é uma coisa de fora, mas é uma coisa de dentro. Um defeito que a gente percebe e que está muito arraigado. Então, eu nunca vou conseguir vencer isso. Eu nunca vou conseguir vencer essa minha fraqueza. Alguma coisa que nos desafia, você nunca vai conseguir. Não precisa nem tentar. É no fundo isso que o Golias falava. E pode ser a sensualidade, pode ser a preguiça. Agora, como nós já conhecemos o final da história, nós podemos ficar contentes, podemos ficar muito contentes. Por quê? Porque se nós somos fiéis, nós seremos vencedores. Quem é fiel é vencedor. Vamos pensar. Quem era o Davi? Davi era filho de um homem de Belém, chamado Jessé. Ele tinha vários irmãos, e os 3 mais velhos estavam no exército do rei Saul. Ele era um adolescente, não tinha nenhuma experiência militar. Ele era pastor. Mas ele vai enfrentar esse inimigo cheio de coragem, cheio de confiança em Deus, e vai vencer. E como nós vamos ver, ele vai vencer com as armas de pastor. Como foi o combate? Acho que todo mundo mais ou menos lembra, porque, insisto, é uma espécie de ícone. Mas vamos entender como se chegou ao momento do enfrentamento. Jessé, que era o pai, pediu que ele levasse uns mantimentos lá para os irmãos mais velhos que estavam no acampamento. E quando Davi chegou, ele presenciou aquela cena que eu já li antes, que vinha se repetindo muitas vezes, vários dias. O Golias, que saía lá da formação, das fileiras do exército, e fazia o desafio. E claro, o Davi era um menino. Se conta, inclusive, quando o irmão mais velho viu que ele tinha chegado, falou: o que você veio fazer aqui? Como se dissesse mais ou menos: aqui não é lugar de criança. E então se dá uma coisa surpreendente. O Davi, que era o menos preparado, digamos, de todo aquele exército de Israel, porque não era um militar, ele se anima a enfrentar o Golias. E vai falar isso com o rei Saul, que também se surpreende. Ele fala: não é possível. Não passas de um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e o estrangulava. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele também a esse filisteu incircunciso, que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará também das mãos desse filisteu. Você vê que o Saul não tinha muita escapatória. Falou: vai,
e que o Senhor esteja contigo. Totalmente absurdo aquilo, mas aquele rapaz apresentava uma tal confiança que, vamos ver o que vai acontecer. Então, em seguida, o Saul tenta armá-lo para ele enfrentar. E, de fato, o Davi tenta colocar a roupa, mas não consegue, porque ele não conseguia nem andar com tudo aquilo. Então ele disse, eu não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje do pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Aqui a gente já vai ver qual é a arma dele. A funda era, eu poderia dizer, uma espécie de baladeira, mas muito especial. Era uma técnica que, na verdade, era uma tira de couro que se prendia as 2 pontas e se girava. E com toda a técnica, se soltava uma das pontas e aquela pedra saía na tangente. E saía numa velocidade impressionante. Mas ele vai enfrentar o grande filisteu, que vem armado, que vem com espada, vem absolutamente sem nada, com umas pedras e um cajado. O filisteu, o Golias, precedido do seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu com os olhos e, vendo que era jovem, louro e delicado aspecto, desprezou. Disse-lhes, sou eu algum cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome dos seus deuses. Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. E a resposta do Davi é uma dessas coisas muito bonitas da Bíblia, porque não é uma bravata, não é eu vou lá, eu vou conseguir. Ele diz simplesmente assim, tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e vou te matar, vou cortar tua cabeça, e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Eu sempre imagino essa cena, um homem com aquelas dimensões lá que falava que quando andava tremia a terra. Quanto será que ele pesava? Não fala quanto ele pesava, mas um homem tivesse todo aquele tamanho. Davi também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-o com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Se diz que essa arma, ela podia lançar uma pedra a uma distância de 400 metros. É muita coisa, hein? É muita coisa. Vamos pensar um pouquinho assim. Seria mais ou menos como com uma funda jogar uma pedra daqui vai até Antônio Salles. Então, já dá para imaginar aqui numa distância menor, a velocidade era uma velocidade muito alta. E se conta que era capaz de furar um capacete. Então, vem direto na testa. Ele tinha toda a habilidade. Você vê que não era um garoto, mas tinha enfrentado um urso, tinha enfrentado um leão. E aquela pedra entrou, cravou. Foi um tiro que ele deu na testa do Golias, que caiu. E o texto da Bíblia conclui dizendo, assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Tem um quadro muito famoso daquele pintor chamado Caravaggio, que é exatamente esse momento em que o Golias está caído no chão e o Davi está para cortar a sua cabeça. É a vitória. Mas o ponto central aqui não é uma vitória improvável. O ponto central
é o motivo da confiança do Davi. É isso que a gente pode imitar. Não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa. Então, eu acho que para nós fazermos a nossa reflexão, seria muito importante que a gente se perguntasse: qual é o meu Golias? Qual é esse inimigo que só de pensar eu tremo? Não sei, todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Esse Golias que nos desafia como o Golias desafiava todo Israel, e ficavam cheios de medo. Às vezes, são circunstâncias. A palavra circunstância significa circunstarem aquilo que está ao nosso redor. Pode ser algum problema, alguma circunstância de família, circunstância, não sei, dos nossos pais. Por exemplo, às vezes pode acontecer um problema de alcoolismo na família. Essa circunstância nos assusta, porque a gente olha e fala: mas isso é demais para mim, eu não vou conseguir enfrentar isso. Ou uma dificuldade, talvez na sua idade ainda não, mas às vezes da família, uma dificuldade financeira muito grande, ou é um problema que se assiste, um problema de infidelidade. E são problemas que desafiam, que gritam assim: você não vai conseguir. Ou então são limitações, que parecem um gigante de 3 metros de altura. Uma limitação no estudo. Eu nunca vou conseguir. E claro, é difícil demais, eu nunca vou passar nessa matéria. Eu me lembro que tinha uma faculdade que, concretamente, tinha uma cadeira na engenharia que dava bomba em todo mundo reprovava nessa cadeira. E então a piada que se contava é que um dia o filho chega para o pai e fala: pai, eu vou desistir, eu vou largar a faculdade. E o pai falou: tá bom, meu filho, mas o teu avô e eu vamos continuar. Então lá não passava, ninguém se formava naquela faculdade. Então de repente é uma coisa assim: eu nunca vou passar, eu nunca vou conseguir. Às vezes o Golias pode se chamar passado. São acontecimentos do passado. É uma coisa que marcou definitivamente a nossa vida, a nossa personalidade. Uma coisa aconteceu na minha vida que me marcou. Eu sou refém disso que me aconteceu. Eu não consigo dar um passo sem deixar de lembrar tudo o que aconteceu. Pode ser alguma coisa assim. Ou pode ser também o futuro. O Golias pode ser o futuro. A gente não vê perspectiva. Não é uma questão de tempo. É que nós vamos ser destruídos. Eu não vou conseguir. Não é que eu vou me preparar, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ser destruído por isso. Vou ser destruído por essa minha característica. Eu vejo um futuro na frente e vejo um futuro absolutamente sem nenhuma perspectiva. É um Golias, vou enfrentar um Golias. E veja, diante de tudo isso, a gente precisa entender bem o que fez o Davi. O Davi não foi um menino, ainda que fosse muito jovem. Ele não foi alguém não foi uma bravata. Eu vou lá, eu vou enfrentar. Não. O Davi sabe o que ele tem pela frente. Para nós enfrentarmos os problemas, não adianta fingir que o Golias não existe. Não, eu vou fechar os olhos aqui e vai dar certo. No fundo vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Se ele fosse enfrentar o Golias e não tivesse uma estratégia muito precisa, e sobretudo, que é o tema da meditação, a confiança de que ele lutava em nome de Deus, que ele ia fazer as coisas porque era para agradar a Deus, ele não teria vencido. Isso às vezes acontece conosco. Nós tentamos imaginar que o Golias não existe. São José Maria dizia de uma maneira muito prática:
É errado pensar que os problemas se resolvem com omissões ou com adiamentos. É uma ideia simples, mas que eu acho que todos nós nos vemos envolvidos nela. Porque às vezes a gente pensa que depois o problema vai ficar mais fácil. Não fica mais fácil. Os problemas não se resolvem. Muitas vezes os problemas se complicam. E também não se pode presumir a própria força. O Davi, ele não acha que ele é forte o suficiente para enfrentar o Golias. Quem era o Davi? Tinha falado para vocês que era o caçula. Era o caçula de 8 irmãos. Um menino sem experiência de guerra, valente, sem dúvida. Eu acho que nenhum de nós, na nossa adolescência, já matou um urso e um leão, na verdade. Mas, seja lá como for, era um menino. E qual foi a estratégia dele? Então, a estratégia, insisto, sempre está submetida à confiança que ele não luta em nome próprio, mas luta por Deus. Mas a estratégia foi não fingir que o Golias não existia. Ele podia muito bem ter voltado para casa, mas ele não voltou. Ele percebeu que ele tinha que enfrentar. Ele tinha que aceitar o desafio. E a gente pode lembrar, quer dizer, aqueles 40 dias em que o Golias lançava o desafio, um duelo. Um duelo que ninguém ia aceitar e fazia com que o moral das tropas de Israel fosse cada vez ficando para baixo. Ninguém se apresentava e cada vez se sentiam menores. Eles sentiam, bom, vai chegar um momento em que eles virão para cima de nós, nós somos cada vez mais fracos, cada vez mais desprezíveis. Às vezes, conosco, pode ser que a gente está sendo desafiado. E a gente pode estar sendo desafiado por uma coisa que se chama defeito dominante. Uma vez eu vi essa comparação que achei muito interessante. O nosso Golias, são tantos aspectos que eu já fui falando, na verdade, uma circunstância e tal, mas é também ou principalmente o nosso defeito dominante. O que é o defeito dominante? O defeito dominante é aquele que tem, por assim dizer, a última palavra. É aquele que quase nos caracteriza. É aquele que puxa os outros. Então, por exemplo, o defeito dominante pode ser a preguiça. Então, se o meu defeito dominante é a preguiça é o carro-chefe de todas as outras coisas negativas que acontecem na minha vida. Então eu acabo sendo desleal por preguiça, porque eu não deixo as coisas para a última hora, eu acabo sendo, talvez, pecando na sensualidade, na santa pureza, por preguiça, porque me envolvo nas coisas, por não fazer nada. O defeito dominante pode ser o que é a avareza, uma pessoa que não vê a Deus, porque só vê os bens, só vê o dinheiro, e assim por diante. Então, o defeito dominante é muito poderoso. Ele dá uma marca na nossa vida. E a gente percebe que esse defeito dominante, se não enfrentamos, ele nos vence. E ele lança um duelo, lança um desafio. O Davi se oferece para ir lutar contra o Golias. Para isso ele vence a resistência dos irmãos. Lembra que o irmão falou, o que você veio fazer aqui? Quando ele queria lutar contra o Golias, aí sim que falou, claro que não, você não vai fazer isso. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós, com boa intenção, nos desanimam de lutar. Isso é muito comum. Quem não presenciou essa situação? De repente a gente tem que enfrentar alguma coisa e fala, não, fica tranquilo, no fundo vai dar tudo certo, na verdade. Sei lá, você tem uma prova difícil toda a vida, não está entendendo a matéria, e de repente, não sei, vem a sua avó e fala, meu filho, você sempre foi um bom aluno, fica tranquilo, você precisa ficar calmo, você vai amanhã na prova, você escreve aquilo que você sabe. Então, acontece, o sujeito vai lá na prova de cálculo, lá, não estudou nada, não está entendendo a matéria, e ele escreve aquilo que ele sabe, o nome. Põe o nome, entrega a prova em branco e tira 0. Então, não adianta isso daí. Né? E às vezes, cheios de boa vontade, tentam nos falar
que a gente, não, você se exige muito. Não, a gente pode enfrentar, mas a gente precisa, para enfrentar, começar por enfrentar, talvez não propriamente o Golias, tem que enfrentar aquelas pessoas que dizem, não faça isso. O Davi tem que enfrentar o próprio rei Saul. Não é possível, você é um menino. E ele tem que enfrentar, e tem que ter argumento para isso. E o argumento para ele não é o de um menino ingênuo. Não, vai dar certo, eu vou lá, eu consigo. Como uma criancinha, na verdade. Criancinha que pode imaginar que tudo é fácil. Não é fácil. Ele vai conseguir com a confiança em Deus. E o argumento dele é muito interessante. Ele fala, assim como Deus me salvou em outras ocasiões, Ele também vai me proteger nesse momento. Ele não estava se colocando gratuitamente num perigo. Se ele tivesse fazendo uma bravata, eu vou lá, eu vou enfrentar esse cara. Não, é que era necessário. Alguém precisava enfrentar. Porque a situação ia ficando insustentável. E eram vários dias. Então o que ele faz? Ele fala, eu vou combater. É audácia. É audácia de quem se sabe o que? Filho de Deus. E por isso mesmo ele rejeita as armas do Saul. O capacete, o peitoral, uma espada. Ele não consegue nem se mexer com aquilo. Santo Agostinho, comentando essa passagem, diz assim, ele, Davi, queria lutar o mais livre possível, forte não em si mesmo, mas no Senhor, armado não com uma espada, mas com fé. Então, ele não vai se apoiar em outra coisa senão na confiança em Deus, mas vai colocar sim os meios que ele tem a dispor, que é o que? As pedras. Então ele escolhe as pedras. Nós não saberíamos escolher as melhores pedras, mas ele vai lá e escolhe 5 pedras lisas. Confesso que eu não sei exatamente porquê, mas imagino que fazia parte de toda a aerodinâmica lá do lançamento pela funda. E ele com a funda na mão, mas sobretudo confiando em Deus, encontra o Golias e compete com ele e ganha, e vence. E é interessante que o golpe final não foi um golpe de sorte. Às vezes a gente corre o risco de imaginar que a gente pode ser vencedor com um golpe de sorte. Davi não teve um golpe de sorte. Ele escolhe as pedras. São José Maria diz assim, audácia não é imprudência, nem ousadia irrefletida, nem simples atrevimento. Audácia é fortaleza, virtude cardeal necessária para a vida da alma. Ele confia em Deus e se antecipa ao gigante. Ele fala que ele vai vencer e sabe que vai vencer, porque confia em Deus, joga com maestria e corta a cabeça. Esse episódio do Davi e Golias foi retratado por inúmeros pintores, inúmeros escultores. Mas há uma estátua que está em Florença, que é precisamente uma das estátuas mais famosas da história da arte, que é do Michelangelo, que é uma estátua monumental, retrata o momento que antecede o confronto. E Davi está ainda em pé, se preparando, digamos assim, para enfrentar o Golias. Mas o que às vezes a gente não sabe é que nessa mesma estátua há um exemplo de superação. Por quê? Porque aquilo tinha sido quase como um desafio que se apresentou ao Michelangelo. O Michelangelo era muito consciencioso quando ele ia fazer uma estátua. Você já ouviu contar aquilo de que quando ele fazia uma estátua, ele costumava dizer que a obra de arte estava dentro do bloco de mármore. Ele só precisava tirar o que estava sobrando. Ia lá com o martelo e com o cinzel, ia moldando, ia esculpindo. Mas ele era consciencioso. Ele muitas vezes ele ia até o norte da Itália, um lugar chamado Carrara, que tem o famoso mármore de Carrara, que é um mármore branco, branquíssimo. E ele ia escolher. Ele ia lá na pedreira e determinava que bloco que queria que cortasse para que ele fizesse
as estátuas. Mas aqui deram para ele um bloco começado. Dá para imaginar que isso é um desafio muito grande. Inclusive, parece que esse bloco, que 50 anos antes, um outro escultor bem menos bem sucedido, tinha começado e tinha abandonado. Inclusive tinha um furo nesse bloco. Estava tão arruinado que ninguém queria colocar a mão naquilo. E o Michelangelo não se desanimou, aceitou o desafio e esculpiu. Esculpiu essa maravilha, que é o Davi, que está lá na cidade de Florença. Então, vamos terminar a nossa meditação pensando que a gente tem muitos desafios. Amanhã termina o primeiro semestre. A gente está acostumado a colocar o segundo semestre a partir de agosto, mas é o segundo semestre acadêmico. Amanhã termina os primeiros 6 meses do ano. Nós tivemos muitos desafios. Talvez corremos de alguns Golias, mas teremos outros pela frente. Como que a gente pode enfrentá-los? Colocando todos os meios humanos, a nossa técnica, saber empunhar a funda, mas sobretudo confiando em Deus. Uma confiança que é exatamente o que garante a vitória. E a gente pode pedir a Nossa Senhora, que é mãe de Deus e mãe nossa, mas Nossa Senhora é filha de Davi também, porque muito provavelmente Nossa Senhora, assim como São José, descendiam de Davi. Jesus descendia de Davi. Então que nós saibamos viver essa audácia santa, essa audácia que no nosso caso é tão fortalecida pela consciência que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, exatamente podemos ter também, como tem os filhos, essa audácia. A audácia de saber que se nós fazemos a nossa parte, Deus Nosso Senhor sempre abençoa e nos abençoa com a vitória. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.